Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Deus é maravilhoso, Deus é santo, poderoso. Glória a Deus. Eu gostaria de convidá-lo, sem demora, a abrir a palavra de Deus no livro de 2 Reis, capítulo 4, a partir do verso 8. 2 Reis, capítulo 4, a partir do verso 8. Se você pode, coloque-se de pé. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Certo dia Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. De modo que ela disse ao marido: sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Um dia, quando Eliseu chegou e subiu ao quarto e deitou-se, ele mandou o servo Geazi chamar a sunamita. Então ele a chamou e quando ela veio, Eliseu mandou que Geazi dissesse a ela: você teve todo esse trabalho por nossa causa, o que podemos fazer por você? Quer que eu interceda junto ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: estou bem entre a minha própria gente. Mais tarde Eliseu perguntou a Geazi o que se pode fazer por ela. E ele respondeu: bem, ela não tem filhos e seu marido é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la de novo. Geazi a chamou e ela veio à porta. Ele disse: por volta desta época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. Ela contestou: não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Mas como Eliseu dissera, a mulher engravidou e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz a um filho. Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Querido Deus e Pai, na tua presença, Senhor, nós te louvamos, ó Pai, e exaltamos o teu santo nome, ó Pai, pela tua palavra viva, Senhor, meu Deus, lida, Pai, nesta manhã, Senhor. Que o teu Santo Espírito, ó Pai, tenha liberdade em nosso meio, ó Pai. Anula toda a carne, todo homem, meu Deus, e que somente, ó Pai, o Senhor, ó Pai, possa falar, ó Pai, ao teu povo nesta manhã. Porque este povo pertence somente a Ti e vieram para ouvir a Tua voz. E que assim seja feito em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. Glória a Deus. O título desta mensagem é o clamor de uma mãe. E eu ouvia nesta manhã a minha esposa sendo usada por Deus. Sei que ela já foi ali conferir os dízimos. E ela dizia para o meu filho: filho, a colheita é um princípio espiritual. Mal sabia ela que esse era o primeiro tópico da minha mensagem. Quando eu ouvi aquilo, eu olhei para o meu filho e falei: fala a Deus. E olha aí, meu pastor, vê que coisa interessante. Porque essa mulher, ela via o homem de Deus passava sempre por ali. E falava: olha, esse homem passa e não tem por onde ter pousada, não tem onde ter descanso esse homem. E ela não se contentou somente em ver o homem passar, ela falou: ele precisa fazer parada aqui. E ali ela vai fazer o quarto do profeta. Meus irmãos, em Mateus 10:40 diz: quem recebe vocês, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. E se alguém, mesmo que seja apenas um copo de água fria, a um desses pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa.
aquele que recebe, aquele dos pés formosos do qual anuncia o evangelho, e faz algo a ele, faz a Deus. Hebreus 13:2 ainda diz: não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando sem saber que alguns acolheram anjos. Aquele que semeia, colhe. Princípio divino. Essa mulher também, no verso 13, por ela ter semeado na vida daquele profeta, o profeta vai perguntar a ela: do que você precisa? Tem alguma causa na justiça? Está precisando da proteção, da segurança do exército nas suas terras? Quer que eu fale ao rei? Quer que eu fale ao chefe do exército? Mas o texto diz que aquela mulher era rica. E dinheiro compra muita coisa. Muita. Mas não compra tudo. Não compra tudo. O servo do profeta, então, no capítulo 14, verifica aquilo que era o óbvio. Algo faltava na vida dela. Mas ela não falava. Ela poderia ter aberto a boca ali. Mas ela não verbalizou. Não pedia. Ou talvez não reconhecia. Mas mesmo sem falar, sem verbalizar, sem reconhecer talvez, ou quem sabe ali não se achando digna de pedir algo, o homem de Deus vai dizer: em 1 ano você terá um filho. Mas a resposta da mulher, ao invés de dizer amém, eu recebo, foi dizer: ah, Senhor, não iludas a tua serva. É difícil, né? Já ouvi tantas vezes, peço a você, quem sabe ela diria: não me traga falsas esperanças. E quando nos iludimos, isso machuca, não é? Dói muito confiar em alguém que prometeu algo e não cumpre. Dói muito quando depositamos a fé em alguém e nos decepcionamos. E no mundo de hoje, o que mais existem são pessoas feridas por promessas não cumpridas. Mas não só há o princípio da lei da semeadura nesta passagem, mas há um princípio espiritual muito grande, quando eu vejo que ninguém que entrega alguma coisa para Deus sai perdendo. A mulher que fez o homem de Deus, fez para o homem de Deus, fez para o reino de Deus, semeou no reino espiritual, certamente colhe com abundância. Ela não pediu, mas Elias manda chamar a sunamita e apenas entrega a profecia. Não chegou para ela, falou: é verdade o que o servo disse? Simplesmente ele entrega. E como a palavra não era de homem, mas era a palavra de Deus, o milagre se cumpriu. Verso 17 vai dizer: mas como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz a um filho. Existem coisas que nós ansiamos e muitas vezes sequer nós abrimos a boca para orar, porque a gente pensa ser impossível, mas não existem impossíveis para Deus. Abre a sua boca, nem que seja lá trancado no teu quarto, e peça. Fale, chore, se derrame. Olha, eu fiquei impactado, não sabia do testemunho do Guilherme. Olha o que Deus é capaz de fazer, meu irmão. Você já conhece do meu testemunho, meu irmão. Você sabe do meu testemunho. Eu de criança, eu tinha dificuldade na fala. Eu não podia falar direito. E o Senhor me curou. E glória a Deus, glória a Deus. Tantas vezes que o médico dizia: olha, com o defeito dele, ele vai engasgar. Dizia para minha mãe: esse menino, se você não tomar cuidado, ele engasga e morre com o seu próprio leite.
Isso é coisa do médico dizer. Porque tinha uma deformidade. E o Senhor me curou. Não conseguia nem falar o meu próprio idioma. Hoje eu falo 3. Essa semana fazendo imersão de hebraico, né, Faria? Imersão de hebraico. E o Senhor é Deus Todo-Poderoso. Deus atendeu essa mulher através da sua misericórdia. O Senhor sabe exatamente do que você precisa. Mas você deve acessar a sala do trono com confiança. E pedir ao Pai, e Ele vai te ouvir. Aquela bênção dela se torna um menino, um jovenzinho, já tem certa idade, não sabemos, o texto não fala, mas provavelmente ainda era uma criança, quando naquela cena com o pai, verso 18, o menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com seu pai que estava com os ceifeiros. De repente ele começou a chamar o pai gritando, ai minha cabeça, ai minha cabeça. Então o pai disse ao servo, leve-o para a mãe dele. Já sabia andar, já sabia falar, já tinha certa idade, mas ainda era criança, acompanhava o pai no trabalho, o que era natural para a época, onde se aprendia como se funcionavam as coisas e aprendia um ofício com o pai. Quando ele diz, ai minha cabeça, ai minha cabeça. Essa semana, uma atriz de 11 anos, que eu não conhecia, mas falaram que ela trabalhou na Globo e trabalhou no SBT, na mesma novelinha que o Isaac Kidahamar fez. Ela não sei se chegou a contracenar com uma cena do Isaac, não sei quantos de vocês sabiam disso. Tem um ator de novela aqui na igreja, caso você não saiba. E era uma novelinha infantil do SBT. E essa menina começou a sentir dores na cabeça, fraqueza, rapidamente. Não tem só ator tem ator de teatro também, né, Rodrigão? Tem de teatro também aí. A Luísa também tá se despontando aí. Todos os frutos do trabalho que a gente viu aqui, né? Do Giovanni Si, né? Ali do Bezalel, né? Que tem dado essa questão de artes aí, né? E ele começou a sentir, a menina essa semana começou a sentir dores na cabeça, fraqueza. Rapidamente veio a óbito, com toda a tecnologia de hoje. Eles alegaram que era erro no atendimento médico dessa menina. E essa menina, rapidamente, com poucos dias, a pequena atriz de 11 anos veio a falecer. E com todo o recurso que nós temos hoje em dia, né? Com tomografia, com tanta coisa que a gente consegue pegar diagnóstico rápido, infelizmente ela veio a falecer. No caso do menino do texto, não havia o que fazer. E o homem faz aquilo que a maioria dos homens fazem, vai com a tua mãe, não é isso? Resolve, na maioria dos casos, resolve muita coisa. Vai lá com a tua mãe, né? O homem aqui não foi diferente. Versículo 20, o servo pegou e levou a mãe, o menino ficou no colo dela até o meio-dia, quando morreu. Qual a mãe que não se desesperaria em ver o próprio filho morrer em seus braços? Os filhos enterram os pais e isso é doloroso, mas é o processo natural da vida. Mas um pai ou uma mãe perder um filho é dilacerante. Não me sai da cabeça, o pastor Edson contou certa vez aqui, acho que ele estava, não sei se foi no hospital do Tatuapé, não foi? Foi socorrer o Eric, não foi, pastor? E ali chegou um pai e a mãe, um filho, acho que na cadeira de roda, não sei, e quando vê o filho, desfaleceu. E ali gritavam pelo nome do menino, mas ele já não respondia. E o que me marcou, que o pastor Edson falou, dizia, filho, o pai está aqui. Mas ele já não estava mais lá.
E me fez lembrar que nós podemos acompanhar as diversas fases da vida dos nossos filhos, mas infelizmente nós não estaremos do lado deles a vida toda. Ensine o seu filho o caminho da verdade, mas porque você não vai trilhar, pelo menos o último trecho da vida dele, ele vai ter que prosseguir sem você. Essa mãe o que faz? Qual a reação dela? Ela podia rasgar as vestes, fazer sinal de luto, jogar a terra na cabeça, como era o costume, mas não. Verso 21 diz, ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Tudo tinha começado naquele cômodo. Este quarto que ela havia feito para o profeta, pois bem, é ali que ela vai deixar, na cama do profeta. Verso 22 vai dizer, ela chamou o marido e disse, preciso de um servo, uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto depressa. Interessante que o marido está completamente alheio ao que está acontecendo, né? Eu sei que para nós homens às vezes é complicado saber de tudo que se passa debaixo do nosso teto. Mas abre o olho, meu irmão, que você vai ser cobrado. Você é o sacerdote da casa, você vai ser cobrado. Eu estou falando de mim mesmo. Os que estão começando também na vida de casado, abre o olho. Esse camarada deve ter tomado conhecimento dessa história só quando o livro de 2 Reis começou a ser lido na sinagoga. Antes disso ele falou, mas o que está acontecendo? Verso 23 ele perguntou, mas por que hoje? Não é lua nova, nem sábado. Ela respondeu, deixa, não se preocupa. Está falando com os irmãos da igreja? Por quê? Está pedindo oração? Mas o que está acontecendo? Hoje nem é domingo. Está lendo a Bíblia por quê? Está orando por quê? Está buscando a Deus? Mas o que está acontecendo? Não seja assim, meu irmão. Não boie. Porque camarão que dorme a onda leva embora. Né? Só é possível responder, não se preocupe. Aqueles que não estão preocupados. E a atitude daquela mulher foi diferente. Ela tinha confiança no Senhor. Verso 24. Ela mandou selar a jumenta. Disse ao servo, vamos rápido. Só pare quando eu mandar. E de Sunem até o Monte Carmelo. Eu pesquisei aqui, era uma distância de 40 quilômetros. 40 quilômetros, meu irmão, é como da Ramá lá em Carapicuíba. Imagina isso viajando no lombo do jumentinho. Verso 25, assim ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. E quando ele a viu à distância, disse a seu servo Geazi, olhe, é a sunamita. Corra ao encontro dela e lhe pergunte, está tudo bem com você? Está tudo bem com seu marido? E com seu filho? Ela respondeu a Geazi, está tudo bem. O profeta lá do alto monte observa lá embaixo. Olha, a sunamita está vindo. Pergunta se está tudo bem com ela, com o marido, com o filho. Óbvio que não estava bem alguma coisa. A mulher estava subindo um monte para encontrar com ele. Porque os dramas dos filhos são as dores dos pais. Se uma mãe pudesse tirar a dor do seu filho e colocar nela mesma, ela faria. Recentemente, assistimos uma série Adolescentes, aquele do Netflix. Um pai, uma mãe, uma filha moça e um filho de 13 anos. Os pais entendiam que o filho estava seguro dentro de casa, em seu quarto, jogando no computador,
que mal podia acontecer? Melhor isso que ir na rua. Mas ele estava sendo exposto a teorias e ideologias que ensinaram a ele o ódio e a violência. Há uma batalha espiritual sendo travada nos nossos dias. E ela está bem debaixo dos nossos narizes, nos narizes dos pais. E os filhos, infelizmente, são os mais expostos. Procure saber aquilo que o teu filho está vendo, com que ele está falando na internet, os vídeos que ele está vendo no YouTube, as páginas que ele tem aberto. Procure se envolver, você que é pai, você que é mãe. Porque hoje em dia, eu duvido, Jesus disse que quando ele voltasse, seria como nos dias de Sodoma e Gomorra. Eu acho que se Sodoma e Gomorra visse os nossos dias, ele dizendo, opa, peraí, acho que você vai pegar pesado com a gente, eles estão muito pior. Estão muito pior. É gente aí fazendo loucura. Além de imitar bicho, de tanta coisa, agora cuida de bebê de borracha como se fosse gente. Tem até parto. Tem até parto. Meu irmão, o médico estava falando isso, espera aí. Carlos Alberto Bezerra Júnior estava falando isso. Ele é deputado, ele é pastor da Comunidade da Graça, filho do pastor Carlos Alberto Bezerra. E ele é médico. Ele é médico. Ele fala, existe uma importância dessa questão. Para o cuidado de pessoas idosas, pessoas com Alzheimer. Existem traumas de coisas que esse é um objeto terapêutico. Mas não é para qualquer um. Depositar o seu amor na figura de uma coisa inanimada, em detrimento a tanta gente que precisa de amor e carinho. O foco não é esse. Mas o foco é que eu estou dizendo que o mundo realmente está totalmente virado. Mas aquela mulher não se conformou. Coloca o filho morto na cama, mas vai buscar a resposta de Deus. Resposta porque ela não se conformou em enterrar o filho. Não se conformou em ver o filho morto dentro de casa. Mãe, não se conforme em ter o filho morto dentro de casa. Não se conforme em ter alguém morto espiritualmente dentro da sua casa. Ah, mas já passou tempo, é tarde demais. Diga isso a sunamita. Ali não tem tarde demais não. Arruma o jumento, é 40 quilômetros, eu vou. Tem que subir um monte, eu vou. Mas você talvez diga, mas você não conhece o meu filho. Eu já falei tanto. Bom, talvez você não conheça o poder de Deus. A mãe sunamita aqui do texto bíblico é uma mulher que não se conforma com a derrota. Não se conforma com a morte do filho. Ela não mede esforços, cavalga e ela sobe o monte. Porque ela quer falar com Deus. Não espere ouvir o sinal do toque para tomar atitude. Não queira embarcar no trem depois de ouvir o sinal. O que aconteceu com o rapaz essa semana? Foi pegar o trem no metrô. Quando ele ouviu o sinal, ele correu para tentar embarcar. Ele simplesmente só poderia ter ficado para fora. Mas uma das portas se fechou, que é a de dentro. E a de fora, que é a da plataforma, fechou e ele ficou ali no vão. O trem passou e acabou com a vida dele. Meu irmão, um aviso. Não deixe para tentar embarcar depois que você ouviu o sinal, e eu estou falando espiritualmente. Toma atitude na tua vida. Não deixe o teu filho ouvir a trombeta soar. A trombeta do arcanjo.
e só depois tentar mudar de vida. Eu não estou falando só do arrebatamento, não. Eu estou falando de tanta coisa que vem sobre a nossa vida. E a gente, é o velho costume, né? Eu vou pela dor. Eu não vou pelo amor. Não faça isso. Você não sabe que preço é que você pode querer vir a pagar. E agora um aviso aos filhos. Escute aos seus pais. Não jogue fora o tesouro que eles construíram. Teve uma mulher em Israel, em Tel Aviv. Ela foi fazer uma surpresa para a mãe. E ela comprou um colchão ortopédico lindo, caríssimo para a mãe. E quando a mãe chegou em casa e viu aquele colchão maravilhoso, quase teve um ataque do coração. Aquela mulher guardava cerca de $1 milhão no colchão velho. Essa matéria está na BBC, lá em Israel. A mulher achou que ia fazer uma surpresa para a mãe, e a mãe quase teve um treco. Olha que presente Dia das Mães, né? Um colchão Ema, novinho, né? Ela foi a depósitos de lixo e várias coisas para tentar achar, mas não se tem notícia se encontrou. Infelizmente. Sabe por quê, meu irmão? Porque tem coisas que quando a gente bate o olho, a gente fala, isso é antiquado. Isso é velho. Isso não vale nada. Isso já está ultrapassado. Vamos modernizar, vamos trocar. E você não entende o quanto demorou para que os teus pais conquistassem o tesouro espiritual que você tem hoje disponível. Valores da família, valores de casa, sendo trocados, sendo jogado fora. Isso porque isso não presta, você não entende o que você está jogando fora. Eu estou falando aos filhos, porque os pais também são filhos, alguns deles aqui ainda têm os pais. Não jogue fora o tesouro dos seus pais. Essa mulher no verso 26 vai dizer que corre ao encontro dela. Verso 26, está falando, o profeta vai dizer a Geazi, corre ao encontro dela, pergunte se está tudo bem com você, está tudo bem com seu marido e com seu filho. E Geazi vai perguntar e ela responde, está tudo bem. Está cheio de Geazi por aí nesse mundo. Não se abra com qualquer pessoa. Com quem não vai ajudar, com quem não vai orar, não acrescenta nada na tua vida, fique calado. Apenas não seja mal educado. Está tudo bem. Sorri a cena, né, Fábio? Sorri a cena. Meu irmão, não se abra com qualquer... Tem gente que vai na internet, lá no Instagram e rasga o coração. Não faça isso, meu irmão. Não faça isso. Você tem aí o teu Deus, o Espírito Santo que intercede por você. E existem pessoas na casa de Deus, que são intercessores, são homens e mulheres de Deus, que estão prontos para te ouvir e não para te julgar. Pessoas que, assim como diz na palavra, foram provadas para se colocar onde estão. E aí, sim, você pode confiar que o Senhor vai interceder pela tua vida, mas não faça isso com qualquer um. Aquele que não podia resolver. Ela falou, tá tudo bem, não vou nem perder meu tempo e explicar nada para esse moço. Eu quero falar com o homem de Deus. No verso 27, ao encontrar o homem de Deus, ela abraçou os seus pés. Geazi veio para afastá-la, para tirar ela. Mas o homem de Deus disse, deixa em paz. Ela está muito angustiada. O Senhor nada me revelou. E escondeu de mim a razão da sua angústia. E disse a mulher vai dizer ao profeta, acaso eu te pedi um filho, meu senhor? Não te disse para não me dar falsas esperanças? Imagina o desespero daquela mulher a chegar para o profeta. Eu falei para você não me iludir, para você não fazer isso comigo. Como você
tive o gosto de ser mãe, carreguei o filho nos braços e agora ele é tirado de mim. Por quê? Por quê? Se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então por que está acontecendo isso comigo? Se é verdade, por que eu estou passando por tudo isso? A gente às vezes deve estar se perguntando muita coisa. Porque todos nós passamos por prova. E a gente se pergunta por quê? Mas Filipenses 1,6 vai dizer: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Irmão, espere em Deus. Porque Ele, a palavra diz que Ele opera. E qualquer processo de operação é doloroso. É algo que machuca. Mas é algo garantido. Porque Ele é fiel para cumprir. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Glorifica ao Senhor porque Ele é digno. Aleluia! Verso 29 vai dizer: então Eliseu disse a Geazi: põe a capa por dentro do cinto, pegue o meu cajado e corra. Essa é uma expressão hebraica, né, que é cingir os lombos. Todos eles usavam uma capa para se cobrir, mas amarra por dentro o cinto, porque agora você vai correr. Se você encontrar alguém, não cumprimente. Se alguém cumprimentar, não responda. Olha que até Jesus vai dizer no Novo Testamento que haviam saudações que eram intermináveis. E ali o cara ficava naquela onda para querer dizer que era santo, só que na verdade perdia tempo. Não pare, não responde, vai embora. Toca o cavalo, vai para frente. E quando chegar lá, ponha o meu cajado sobre o rosto do menino. O profeta está passando a bola. Ó, pega o cajado, toca aqui, Geazi, leva lá, coloca no rosto do menino. A mãe ouvindo aquilo, verso 30, mas a mãe do menino disse: eu juro pelo nome do Senhor e por tua vida, não para mim, é pela tua. Se ficares, então não irei. Se você não for, eu não saio daqui. Você vai ter que me aguentar aqui. Eu não quero um menino de recado. Eu não viajei de tão longe para o servo ir lá. Não quero ninguém por procuração. Você vai comigo. Meu irmão, quem é que pode com uma mulher dessa? Nem o profeta pôde. Ele falou: tá bom, eu vou. Ela precisava da presença do Senhor dentro da casa dela. Foi pela palavra do Senhor que aquele menino havia nascido. E é pela palavra do Senhor que ele vai se levantar. Verso 31 diz que Geazi chega primeiro. Ele saiu a cavalo na frente. Ele chega. Ele põe o cajado sobre o rosto do menino. Mas ele não falou nem reagiu. Então Geazi volta. No meio do caminho ele volta para encontrar-se com Eliseu, que vinha num ritmo mais devagar. E diz: o menino não voltou a si. Mas não era o cajado do profeta? O bordão nas mãos de alguém, sem a unção. Não adianta nada, meu irmão. Aqui é o óleo da unção, ó. Vai pedir para o farmacêutico passar em vocês aqui? Você vai pedir para o médico lá do pronto-socorro passar para você? Infelizmente o mundo de hoje passa bastões para pessoas com títulos e aparência de santidade, mas que não possuem comunhão com Deus. A mídia faz barulho, escolhe um nome bonito, seguido de algarismo romano,
e lá adora a Maria, o José, o Antônio e Jesus. Jesus ninguém quer. É o cabeça da igreja. O que diz lá em Efésios 1, 20? Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se à direita nas regiões celestiais. Muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja. Jesus é o cabeça da igreja. Jesus Cristo, Filho de Deus, é o cabeça da igreja. E o resto são os cabeçudos. Autoridade não vem com veste bonita. Não vem com o bordão. Não, mas é o original, é o bastão do profeta. Não importa. Não importa. Quando Eliseu, verso 32, chegou à casa, lá estava um menino morto, estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta, orou ao Senhor. Então deitou-se sobre o menino. Boca a boca, olho nos olhos, mão com mão. Enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino foi se aquecendo. Eliseu viu que o bordão não tinha trazido vida. Porque somente vida produz vida. Olho no olho, respirando sobre o corpo sem vida. Elias faz isso, mesmo sabendo que o tornaria cerimonialmente impuro, porque estava tocando num corpo sem vida. Eliseu, perdão. Verso 35. Eliseu levantou-se, começou a andar pelo quarto, depois subiu sobre a cama, debruçou-se mais uma vez sobre ele. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. O fôlego de vida é soprado novamente para o corpo daquele menino. Verso 36, Eliseu chamou Geazi, mandou chamar a sunamita, e ele obedeceu. E quando ela chegou, Eliseu disse: pegue o teu filho. Ela entrou, prostrou-se aos seus pés, curvando até o chão. Então pegou o menino e saiu. Tudo isso só aconteceu por permissão de Deus, meu irmão. O profeta foi usado tanto para profetizar a respeito do nascimento do menino, quanto foi usado para restaurar-lhe a vida. Mas olha o papel essencial que teve essa mãe nesta história. Uma mãe que não mediu esforços para salvar a vida daquele filho. Uma mulher que realmente amava como o amor de mãe, um amor verdadeiro. Isso me faz lembrar de uma história que talvez você conheça, porque eu conheço essa história desde muito novo. Já se falava essa história em outros dias das mães, né? Mas é uma história muito bonita. Existia uma linda jovenzinha. Todos os dias sua mãe deixava ela na escola e buscava ela na escola. Pequena jovenzinha, era muito bonita, parecia uma princesa. Sua mãe deixava ela e ficava observando de longe ela entrar na escola. Na escola ninguém sabia quem era sua mãe, porque aquela jovenzinha bonitinha dizia para os seus amigos e para os professores que se tratava de ser a sua babá. A jovem tinha vergonha da mãe, porque a mãe possuía o corpo queimado e deformado. Não era bonito de se ver. Mas um certo dia, a mãe participa do encontro de pais e mestres na escola, quando uma das professoras perguntou por que a mãe não veio pessoalmente para a reunião. Ela fez uma cara de que não entendeu e se apresentou como mãe da jovenzinha.
ao chegar em casa, procurou a filha triste e perguntou por que ela havia contado essa mentira. E ela respondeu, porque tinha vergonha da mãe, pois era muito feio, com aquele rosto deformado, aquela queimadura. E aí a mãe contou qual era o motivo daquelas queimaduras. E ela diz: certa vez, quando você ainda era bebê, deixei você com a babá. E ela deixou uma panela no fogo e toda a casa começou a pegar fogo. Ela fugiu, deixando você no quarto. E quando eu cheguei, vi toda aquela multidão na porta da casa. E toda a casa pegando fogo. A única coisa que eu me lembrei foi de você. Todos diziam que não tinha esperança de que você estivesse viva. E quando eu entrei na casa, eu te protegi com o meu corpo e arranquei você daquela casa em chamas. Aquela pequena jovem, ao ouvir a história, abraçou a mãe e pediu perdão por tamanha ingratidão. Só Deus para permitir que exista um amor desse. Embora o texto bíblico diga que ainda que, porque existe, infelizmente, existe quem amarra no saco e põe na lata do lixo. Mas o Senhor vai comparar o seu amor, ainda que uma mãe esqueça do filho que mama. Eu jamais esquecerei de ti. A palavra do Senhor também vai dizer em Efésios 6, verso 2 e 3. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E agora eu quero dizer novamente aos filhos, você que ainda tem a sua mãe, honre a mãe de vocês enquanto vocês ainda as têm. Honrem. Porque chegará um dia que você não vai ter mais. E agora as mães, a luta desta vida não é fácil, mas Deus é com vocês. Cada lágrima derramada pelos seus filhos não é derramada em vão. O Senhor está escutando a cada oração. O Senhor está colhendo a cada lágrima. Todo o clamor de um pai, de uma mãe, pelo seu filho, não é em vão. Não desista de lutar pelos seus filhos. Tenha como exemplo o exemplo desta mulher, que ela fez de tudo e jamais desistiu. E que o Senhor abençoe a cada uma das mamães neste dia, sabendo que é o Senhor que dá, protege e dá forças e guarda em nome de Jesus. Amém? Pode glorificar o Senhor? Amém?